E aí sim eu senti. Aí eu já estava começando a passar mal na última semana da radioterapia, porque vai acumulando. E aí a rádio acho que perdura mais umas 2 semanas. E aí juntou com a químio. Aí eu passei bem mal, bem mal, bem mal. Eu nasci na Zona Leste. Eu brinco que eu sou paulistana raiz, né, da ZL. Meus pais se conheceram lá. Meu pai é de Portugal, falecido já. E ele veio de Portugal, foi direto lá para Vila Carrão. E minha mãe era de Leme e foi para lá também muito pequena. E aí eles se conheceram lá. E algo curioso que eu comento é que eles conheceram no portão da minha avó e do meu avô, né? E aí meus avós faleceram. Minha mãe trocou o terreno por um apartamento. E hoje ela mora lá. E meus pais moraram, eu também morei lá por um bom tempo. E aí cresci lá, numa escola do bairro, depois fui para outro bairro do lado. E aí fui fazer faculdade no centro. Fiz administração e fui indo. E aí fui trabalhar numa empresa em Pinheiros. Na verdade, conheci meu marido antes, um pouco antes, através de uma amiga em comum, e ele morava e trabalhava em Pinheiros também. E aí a gente acabou morando em Pinheiros, eu engravidei e a gente decidiu vir para a Vila Leopoldina. E aqui estamos nós, eu conheço desde 2015, e a gente tem a Maria Clara, nossa filha de 4 anos. Em março de 2024, eu recebi a notícia de um tumor no cérebro. Mas como foi isso? O meu pai faleceu em julho de 2023, e aí eu comecei a ficar um pouco esquecida, um pouco aérea, e aí eu imaginava que era por conta de uma possível depressão do falecimento do meu pai, que continua sendo muito importante para mim. E aí eu comecei até a tomar a sertralina, pensando realmente que tinha, e eu acho que tinha um pouco também disso, mas eu imaginava que era só por conta disso, né, que talvez tivesse uma questão de depressão, de medicamento, e eu tava bem aérea, tava fazendo terapia até, teve uma vez que eu tava indo pra terapia, tinha uma igreja no meio do caminho, e eu falei, vou parar para acender uma vela pro meu pai. E aí parei para acender a vela e esqueci, assim, não que eu esqueci, mas para mim eu estava ali naquele momento e não lembrava que eu estava ali, porque eu estava no caminho da terapia. E aí a minha terapeuta escreveu, falou, você vem? Eu falei, meu Deus, tava perdendo a noção do tempo, né? Aí fui correndo tudo e até comentei com ela nesse dia, eu falei, não sei, e eu falei até, acho que eu tô tendo um burnout, né? Depois eu vim a descobrir que burnout é muito mais relacionado ao trabalho e não era a questão, mas eu tava me sentindo no limite, assim, essa sensação que eu não conseguia organizar as coisas, não conseguia fazer coisas de planejamento. E eu comecei a fazer um curso fora, online, e a ideia era que em março eu fosse para Malta, perto da Itália, né? Bom, comecei a fazer, então isso também me deixou um pouquinho ansiosa, e aí eu sentia, a sensação que eu tinha muita sinusite. Eu falava, gente, mas toda hora aquela cabeça pesada, aí começou a me dar uma dor leve, e eu imaginei que fosse do óculos, né, que eu uso óculos. Então fui ao oftalmo, fiz os exames e era uma médica, ela falou, olha, tem 0,25, meio, eu nem trocaria o óculos por isso. E eu fui pensando por conta da dor de cabeça. Ela falou, olha, eu acho que não é isso. Aí eu falei, bom, será que é o remédio que eu tô tomando? O que será que é? Até perguntei lá pra psiquiatra. E aí eu fazia yoga também. Aí um dia eu fui pro yoga e fiz muita invertida assim, né? Com a cabeça para baixo
E no caminho de volta eu comecei a ver como se fossem estrelinhas, assim, né, brilhando. E aí eu fiquei com muito medo, falei, será que isso é um AVC? Porque minha cunhada teve uma isquemia, eu acho que chama, né, um princípio ali de AVC. E até escrevi pro meu marido nesse dia. Falei, olha, não tô passando bem, tô na farmácia, tinha parado na farmácia, mas não era para comprar remédio de dor de cabeça, era para outra coisa. Tô indo para casa, só para ele saber onde eu tava, que se caso, eu senti que eu estava estranha, assim, né? Bom, mas aí passou. Mas eu falei, eu preciso ver o que é isso, né? Aí marquei um neurologista, fui até o neurologista, contei, né, o que estava acontecendo. Aí ele falou, isso é típico de cefaleia, enxaqueca, alguma coisa assim. E me deu alguns medicamentos. Aí eu comecei a tomar e eu senti uma melhora. Eu entendi depois que acho que meu cérebro estava inchado, né, sendo comprimido e o remédio dava uma amenizada. E aí ele me pediu para fazer uma ressonância. Ele falou, às vezes eu peço tom, mas vamos pedir ressonância, que é mais, né, específico, detalhado. Só que o plano de saúde leva 10 dias úteis para autorizar. E isso era mais ou menos fevereiro do ano passado e eu tinha a minha viagem em março para Malta. Tentei agendar antes e não consegui. Falei, bom, vou marcar. E eu acho que eu tinha até deixado marcado para abril. E aí tudo bem, foi passando. O Duda, meu marido, ficava até meio apreensivo porque eu tinha que planejar a viagem e eu não conseguia planejar algo que eu sempre fui muito boa em fazer. E ele pensava, poxa, a gente tá indo, as coisas não estão claras, a gente não tem nada muito bem definido, a gente tinha os hotéis, tudo, mas eu sempre tinha, assim, tudo impresso, né? E eu não conseguia, eu falava, tem alguma coisa estranha? Ainda pensei que poderia ser alguma coisa relacionada a Alzheimer, porque todas as minhas tias, por parte de mãe, tiveram. Então, fui pensando em várias coisas. Foi chegando perto da viagem, e eu ia viajar no sábado de manhã. E aí, de quinta para sexta, eu tive uma dor de cabeça muito forte. Acordei com a dor de cabeça, não conseguia dormir. Aí fui e tomei um Advil. Consegui dormir. Acordei muito enjoada. E isso já era sexta e eu ia viajar no sábado. E aí eu tinha marcado unha, porque eu tinha que me arrumar para viajar. E aí fui, o salão é na minha rua, fui, fiz a unha com muita dor de cabeça, e até eu lembro que eu colocava a cabeça na parede, assim, para dar uma descansada, e fiz a unha, e eu fiquei um pouco abaixada e começou a me dar enjoo também, então eu achava que era por causa do celular. Bom, fiquei um pouquinho lá e saí para vir para casa. Quando eu saí, eu senti uma grande tontura, e o salão fica do lado de uma oficina mecânica. Aí tem uma árvore na frente, eu parei para dar uma descansada, falei, acho que agora eu consigo, deu uma tontura, uma fraqueza, na verdade. Aí eu falei, agora eu vou. Dei 5 passos, minha perna falseou e eu caí. E aí tinham 2 homens na oficina, anjos, e eles vieram me socorrer e me trouxeram um copo d'água, tudo. Eu levantei, e aí um deles falou, você mora aqui perto? Eu falei, eu moro na rua, você quer que eu te leve? Por favor, eu não estava raciocinando direito, mas foi um anjo, porque capaz que eu tentasse ainda vir andando e caísse, né? E aí eu entrei no carro, que eu nem sabia quem era, falei, vamos lá, né? Aí ele me trouxe, deixou aqui na portaria, a portaria me conduziu até o elevador. E o engraçado, que não é engraçado, mas assim, ele perguntou se eu tinha comido, e aí eu falei que não, mas é porque eu tinha tava com enjoo. Aí ele achou que acho que eu tava querendo emagrecer e tava fraca. E aí ele falou, precisa comer tudo, tal. Eu falei, claro, vou comer, né? Aí subi, meu marido estava em casa. Falei pra ele, né? Eu falei, olha, passei mal na rua, caí, e aí que ele me perguntou, você comeu? Aí eu falei, não. Ele falou, então coma. Aí eu fui comi uma bolacha, nisso que eu comi a bolacha, vomitei. Aí o que eu pensei? Eu falei, eu acho que eu estou desidratada.
vou no hospital tomar um soro para eu poder viajar amanhã. Aí falei, vamos pro hospital porque eu quero estar boa para viajar no dia seguinte. A gente foi pro hospital, que é um pouco longe de casa, e no caminho eu vomitei de novo e comecei a sentir meu braço formigar. E aí eu falei, bom, é um AVC mesmo. Comecei a ficar desesperada e o hospital tinha 3 entradas diferentes, a gente não achava a entrada do pronto-socorro, até que eu falei, Duda, para em qualquer uma e fala que é emergência pra gente entrar. Aí a gente conseguiu parar, pegou a cadeira de rodas. E aí, nesse dia, o meu sogro e minha sogra estavam vindo para São Paulo, porque eles iam viajar com a gente ia passar 2 semanas fora. Então já estava tudo organizado para eles virem, eles estavam a caminho, estavam no aeroporto, a gente acho que nem estava programado de buscá-los, minha filha estava na escola. E aí a gente foi para o hospital, consegui entrar. Quando eu entrei, eu falei pro Duda, eu tô perdendo a minha consciência. Mas eu falei, eu enrolei a língua. Ele falou, você trocou alguma coisa quando você falou, e aí eles conseguiram me passar como emergência. Aí passou rapidinho e eu fui para tomar soro, e eu acho que eles me deram um Dramin, alguma coisa, vomitei de novo. E o Duda achava que eu estava com crise de ansiedade, porque por conta da viagem. E aí a gente pensa tudo, menos um tumor no cérebro, né? Eu fiquei tomando soro, vomitei de novo, aí veio uma enfermeira me perguntar, né, como que tinha sido, tudo investigar. E acho que até então eles também estavam em dúvida do que estava acontecendo, e estavam assim, pode ser uma crise de ansiedade, porque às vezes as pessoas acham que vão morrer, né, quando eu tenho uma crise. E aí ela começou a me perguntar as coisas, e uma coisa que me marcou foi que ela perguntou, eu contei a história, como eu tô contando aqui, e aí eu comentei que eu caí, né? Aí ela perguntou, você caiu ou desmaiou? Porque poderia ser só um tropeço, né? Mas minha perna falseou mesmo. Na hora, eu não tava nem sabendo quem eu era. Eu falei, bom, na dúvida, desmaiei. Só falei, desmaiei e ponto, acabou, sabe? Porque nisso eu pensei, eu falei, ela acho que deve estar pensando que eu tô simulando alguma coisa, não sei. Eu desmaiei e ponto final. E aí começou a me dar muito sono, muito sono, muito sono. E eu pedi para ir para uma maca. Falei, tem algum lugar que eu possa deitar para eu descansar, que eu tô com muito sono. Aí fiquei na maca na emergência. E aí eles me levaram para fazer uma tomo. Fiz a tomografia, voltei. E aí eles falaram que eu iria ficar internada. E eu pensei, bom, será que até amanhã, se eu conseguir sair até umas 6, 8 da manhã, eu consigo ainda pegar meu voo? E aí veio o médico, tudo, e só que eu entendi depois, imagino que eles estavam esperando chegar um médico especialista, um neurologista. Eu perguntei para ele, né, pro médico plantonista, falei, será que até amanhã eu consigo, né, sair porque eu tenho um voo, uma viagem internacional, tudo, eu preciso ir. Com tudo pago, tudo, né? Aí ele pegou, olhou para mim e falou, acho que não. Eu falei, tudo bem, né? Quem sabe até domingo, então, né? Eu ainda tinha esperança, ainda dá, porque se eu chegar lá na segunda-feira, ainda eu consigo pegar os 4 dias presenciais do curso. Aí me internaram, e eu já tinha pedido, até quando eu entrei para tomar o soro, eu tinha pedido, falei, acho que eu não passo dessa. Eu falei, Duda, avisa minha mãe e meu irmão que eu tô no hospital. Imediatamente eu já pedi para ele fazer. Bom, aí fui internada, não me lembro se eu fui para o semi-intensivo ou para UTI, e eu não desconfiava de nada, falei, sei lá o que está acontecendo, né? E aí eu falei, vou ter que passar a noite, acho que foi no dia seguinte de manhã, o médico chegou e veio dar a notícia. Estavam só eu e o meu marido, e meu sogro e minha sogra em casa com a minha filha. E aí eles conseguiram ir buscá-la, eu não sei, eu acho que talvez o Duda conseguiu ir junto, minha mãe foi, eu não lembro muito bem a dinâmica. E aí o médico veio dar notícia, ele trouxe no celular dele as imagens da tomografia, e aí ele falou, olha, a gente encontrou um tumor no seu cérebro, mas existem 4 níveis, e a gente acredita que o seu seja o nível 1 ou 2, que é benigno. E aí ele mostrou pra gente,
foi aquele baque, né? A primeira coisa que eu pensei foi na minha filha, né? Quem que vai cuidar dela? Ela tinha acabado de fazer 3 anos. E aí eu olhei, né, a imagem, tudo, ele me passou por WhatsApp, e aí ele saiu. E a gente se segurou nisso que ele saiu, aí a gente meio que desabou, e aí meu marido querendo amenizar a situação, a hora que eu olhei, era tipo 1/4 do cérebro, um limão quase. Aí eu olhei e falei, é enorme, é enorme. Aí ele, não é tão grande assim. Como não, Duda? 1/4 do meu cérebro. Aí você fica meio que sem chão, né? É um balde de água fria, é sem chão mesmo. Começo a entender, pensei, morri, né? Que mais? E eu já tinha uma amiga, muitos anos atrás, a Magali, que teve um tumor no cérebro, só que ela descobriu assim, muito em cima, e eu não sei como que tava. E ela foi para o hospital numa quarta, no domingo ela faleceu. Então isso é o que eu tinha de parâmetro de tumor no cérebro. E assim, e aí você vai entendendo, né? Porque o cérebro a gente não sente dor tão facilmente. E aí eu até uma vez falei com uma médica, ela falou, mas ele também não tem para onde expandir. E aí isso é um contraponto, né? Bom, aí eu vi isso, fiquei sem chão, escrevi para uma amiga que é médica, que tem um amigo que é neurocirurgião, escrevi, aí ela me passou o contato, falei com ele, só que ele não tinha a mínima noção, né, do que estava lá. Aí ele me falou algumas coisas, assim, do que poderia acontecer, mas não sabia se era operável, se não era. E o médico queria operar, isso era sábado ou domingo, ele queria operar na terça já. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que organizar minha vida, né? Tenho uma filha, quero me despedir pelo menos, porque uma cirurgia eu não sei como que vai ser, né? Se eu volto, como eu volto. Fiz lá uma ressonância de quase 2 horas, eu nunca tinha feito uma ressonância assim. E eu sou um pouco claustrofóbica, não gosto de ambiente fechado. E tive que fazer essa ressonância, e aí a ressonância vem, né, e fica a 2 dedos, e ainda coloca um monte de coisa que você não pode se mexer, e ainda eles falam, se você se mexer tem que começar de novo. Então assim, aquela tensão para não se mexer, aquela angústia de saber que eu tava com um câncer no cérebro, que tinha que resolver, que eu não sabia o que ia vir, que tava por vir, então assim, muita ansiedade, muita ansiedade. Aí eu pensei muito no meu pai, e o meu pai tinha falecido, eu descobri em março, eu operei em março, o meu pai faleceu em julho do ano anterior de câncer. Mas foi próstata, que teve metástase, chegou no cérebro também, mas eu não tinha muitos detalhes do cérebro. Então assim, eu não estava nem 100% recuperada, e veio essa notícia, então eu fiquei muito angustiada. E quando eu tive que dar a notícia para minha mãe e para o meu irmão, foi muito forte. Porque, assim, eles moram longe, né? Continuam lá na Zona Leste, eu na Zona Oeste, e a gente estava no São Camilo. E aí foi por chamada de vídeo. Para o meu irmão, foi um baque, porque tinha perdido meu pai, né? Menos de 1 ano antes. E ele já tinha perdido uma ex-cunhada minha, alguns anos atrás, de câncer. Então veio assim, muito forte para ele, né? Poxa, teve a primeira esposa, teve o meu pai e em menos de 1 ano a irmã dele, a única irmã. E eu sou madrinha do filho dele, então a gente é bem próximo. Aí minha mãe também foi por áudio, mas aí eu pedi para uma amiga nossa para ficar de sobreaviso e depois que eu desse a notícia para ela ir até em casa. E aí eu falei para minha mãe é muito forte, tenta sempre fugir de negativismo, né? Então ela, não, vai dar tudo certo, com olhar positivo, vai dar tudo bem, tudo. Aí o que aconteceu? No domingo eu pedi para me dar alta, porque eu não ia operar na terça-feira e eu queria ver alguns médicos, ter uma segunda opinião, entender o que estava acontecendo, tudo. E aí fui nesse amigo da minha amiga e também fui em outro que era
ele tinha feito a cirurgia do pai de uma amiga que mora no mesmo condomínio que eu. E gostei dos dois, foi uma decisão super difícil, porque, assim, super profissionais, e acabei optando pelo que operou o pai da minha amiga. Ele tinha uma conexão muito forte com Deus, e eu tive uma semana, isso que foi incrível, né? Então, na segunda-feira, eu fui nos dois, e os dois me deram boas notícias. Então, eu peguei a ressonância, né, e levei. Era um lugar que dava para operar, porque se fosse, por exemplo, no meio do cérebro, não tem como operar e não ter sequela, porque poderia danificar alguma outra parte do cérebro. Foi aqui na parte frontal, né, direita, é mais uma parte de planejamento, né, de memória, e aí eu fui entendendo por que eu estava daquele jeito mais aérea e às vezes me perdendo no tempo. Descobri que a medicina tá super avançada, porque assim, há muitos anos, eu acho que até agora a gente ainda tem esse estigma, né? Câncer é uma sentença de morte, sim, né? As pessoas ouvem essa palavra e já falam, não vai durar muito, né? E aí, assim, eu descobri que tem... aí a gente também, olha o que aconteceu. Eu fui vendo muitas... Deus naquele momento, né? Me acompanhando e me amparando. Aí a minha cunhada, pela parte do meu marido, tem uma família com muitos médicos, e eles conheciam uma pessoa que é uma neuro-oncologista maravilhosa, que está comigo até hoje. E aí eu fui nela, a Carol, antes da cirurgia também. Então eu fiz tudo antes da cirurgia já para me programar, né? Ah, tá, depois da cirurgia o que eu vou ter que fazer, quais são os passos, como que funciona, tudo. Ela comentou, foi bem interessante, que ela dá uma aula quando eu vou lá. E ela fez todo um esquema, mostrou que agora eles descobriram que, agora, já há um tempo atrás, que existem tipos de cânceres que, então, uns se comportam como coelhos e outros como tartarugas. Ou seja, se prolifera, cresce de uma forma mais lenta e outros de uma forma muito rápida. E, então, isso era o que as pessoas mais acreditavam. Com o tempo, eles foram descobrindo que tem tipos que são tartarugas que se comportam como coelhos e coelhos que se comportam como tartarugas. E que antigamente o câncer era tratado meio que igual para todo mundo. Então, assim, uma mulher de 42, 43 anos era tratada como uma mulher de 65 anos. E isso podia também impactar no organismo. E a recuperação é diferente também, né? Então, assim, sabendo qual era o meu tipo do câncer, onde que estava localizado, tudo, o detalhamento, as especificidades do meu passado câncer, que não é meu, né? Que eu tive, eles conseguiam fazer um tratamento muito específico para mim, que traria um efeito colateral baixo, né, para mim, e que faz com que eu me recupere melhor. Então ela trouxe essa notícia, eu já fiquei um pouco mais calma, falei, estou com, se não a melhor, uma das melhores neuro-oncologistas, então assim, o que tiver que ser, vai ser. Eu tô com bons médicos e, graças a Deus, eu tenho plano de saúde, isso ajudou muito. Eu pensava muito em pessoas que, né, não ganham um salário mínimo e como que vai ter esse amparo, né? Não tem que ficar na fila muito tempo para conseguir operar depois, né, de muito tempo, e essas coisas não dá para esperar. Então eu fiz isso e aí comecei a meio que me despedir das pessoas, né? Então eu falei, olha, para os amigos mais próximos, eu comentei, olha, tô com um tumor no cérebro, né? É operável, é tratável, mas estou nessa situação, então, né? Tamo junto. Se puder fazer vibração, oração, vai ser super bem-vindo. E aí nessa semana eu fiz tudo. Acendi vela, fui no centro espírita, fiz cirurgia espiritual, todo mundo me ajudando. Então foi uma semana muito intensa de energias divinas, vamos dizer assim.
Até fizemos uma missa, porque o tio do meu marido é padre, ele veio de Taubaté para cá e fez uma missa aqui no salão, e amigos que puderam vieram também, e a gente transmitiu também. Aí agendamos já, ou a gente conseguiu já para a semana seguinte, não é comum, mas a gente conseguiu com o médico que eu operei. Aí fomos para o hospital, tudo mais ajeitado. O meu sogro e minha sogra maravilhosos ficaram aqui, porque eles já tinham programado 2 semanas, isso que foi maravilhoso. Porque eles já estavam com mala aqui. Tudo bem que a mala era para frio e aqui era calor. Eles tiveram que comprar umas roupinhas, mas nada que demais, né? E aí eles continuaram aqui, então já fui fazer a cirurgia. Num bom hospital, consegui, né, que o plano cobrisse. Meu marido me deu super apoio, a família do meu marido, minha mãe esteve junto, todo mundo, né? Assim, eu me senti muito amada, muito querida. E eu sempre comento que no velório do meu pai, muitos amigos dele estavam lá. E eu só sentia, eu falava, puxa, eu queria que ele visse quanto que ele é amado, sabe? Talvez ele viu, mas ele não estava presente ali, né, para sentir isso. E aí eu pensei que eu tive essa oportunidade de olhar minha vida, né, que poucas pessoas têm, de fazer uma retrospectiva, mostrar para as pessoas quem eu amo, né, demonstrar isso de alguma forma, deixar uma palavra, e sentir esse amor, sabe? Porque as pessoas também não sabiam o que ia acontecer comigo, né? Então teve isso também de uma conexão com todo mundo, de amor, de amizade, de tamo junto, né? Então eu vivi uma semana que poderia ser talvez triste ou difícil, que não deixou de ser, mas que foi muito iluminada, né? Até aí a cirurgia. E aí eu tava muito bem, tudo. Na hora de me despedir do Duda, do meu marido, foi tranquilo. Na hora de despedir da minha mãe foi um pouco mais intenso, porque minha mãe perdeu a minha avó numa cirurgia. Também do quê? De câncer. Então isso vem um pouco na família, né? E aí na despedida, então, foi mais... Minha mãe não é muito de chorar, e aí ela chorou, eu tentei me segurar, que eu falei, eu tenho que ir bem. E fui bem, e aí foi lindo, porque eu tenho uma amiga que o marido dela é enfermeiro, o Diego, e ele conseguiu estar na minha cirurgia. Coincidências, né, divinas, e eu nem esperava. E essa minha amiga, a irmã dela, ainda é mais próxima de mim, e ela tentou falar comigo, só que eu tava tão bem, assim, e eu falei, puxa, eu não quero me desequilibrar, né? Eu cheguei lá, tava super bem, falei, aí eu tinha pedido pra tomar um remédio pra eu já ir dormindo para a cirurgia, porque eu já tinha feito uma cirurgia antes e eu fiquei muito nervosa no caminho. Só que aí o médico tinha falado, não o oficial, né, o anestesista, que achava que tinha que, porque tem eletrodos, não sei o nome certo, mas eles colocam como se fossem eletrodos no corpo, e aí eles vão fazendo a cirurgia, vão tirando tudo o máximo possível, e aí se de repente ele vai para alguma região do cérebro que pode ter alguma sequela, ele para, porque o eletrodo já apita. Tô falando de uma forma bem leiga, tá? Não sei exatamente os termos. E aí ele falou que eu tinha que estar consciente para a pessoa fazer os testes. No final não precisava, mas eu fui consciente e aí quando eu cheguei lá, tava bem, tudo respirando, rezando, tava tudo ótimo. Quando eu vi o Diego, aí eu desabei. Parecia um anjo assim, sabe? Segurando minha mão. E assim, ele só trabalhou lá 2 semanas. Foi praticamente só para estar lá comigo, sabe? A sensação que eu tive. O médico falava que eu podia talvez ter alguma questão de memória, né, que impactasse. E aí eu falava para minha mãe, né, e eu
quando eu fiz a outra cirurgia, eu fiquei muito atordoada e eu falava demais, eu falava de forma desconexa. E aí eu brinquei até, né? Falei pra minha mãe, eu chamo ela de mamãe, falei, mamãe, não deixa eu falar nenhuma besteira perto do meu marido. Você me cala a boca se eu for falar alguma besteira, né? E eu falei isso várias vezes pra ela e o Duda também tinha algum receio, né? Ele até brincou, será que... E o meu filme predileto é aquele, como se fosse a primeira vez, que a pessoa dorme, acorda e esquece, né? Ironias da vida. E aí, ele falou, será que ela vai lembrar de mim, né? Numa brincadeira, assim, né? E ele chama Eduardo Murilo. E aí eu acordei tudo, aí tive a recuperação, fui pra UTI, e aí ele chegou, e eu, oi Murilo, aí ele, opa, aí eu não falei nenhuma besteira, não, voltei com a memória boa. E claro que sempre, né, eles de olho, assim, se eu escrevesse alguma coisa, se, né, como que eu tinha voltado, mas eu voltei como eu estou hoje, basicamente. Minha memória tá melhor agora, depois de um ano, né, e mais de um ano. E aí tive a recuperação, teve um percalço lá, que os médicos, fisioterapeuta, né, sempre pede pra gente fazer uma caminhada, tudo. Aí eu já tinha voltado da cirurgia e a menina foi falar pra mim pra eu dar uma caminhada, só que ela batia quase no meu ombro. Aí eu falei, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo? Mas eu vou ser obediente, né? Quer que anda? Vamos. Aí tinha um lado pra cá e um lado pra lá. Aí eu falei, vamos por aqui? Ela falou, não, vamos dar uma volta maior. Aí, vamos dar uma volta maior. E minha mãe estava trocando de turno com o meu marido, então ela estava com as coisas na mão, mas ela foi meio que acompanhando, né? Acompanhando. Aí eu perguntei para fisioterapeuta, falei, você faz academia? Falei, será que ela vai conseguir me aguentar? Faço. Ela tinha alguma má formação, ela falou até por conta, ela meio que mancava, assim. Até por conta da minha, não sei que palavra que ela usou, né? Da minha condição, tudo, eu faço academia, tudo. Eu, então tá bom. Aí, mas foi isso. Foram 10 passos, fazer essa pergunta, eu falei, tô passando mal. Aí ela foi me levando pro lado, tinha um corrimão, eu tentei segurar, eu só escutei ela gritando, doutor! E desfaleci. Bom, só sei que eu acordei, eu tava sendo carregada de volta pra cama. Aí minha mãe contou que ela ficou atrás de mim. Imagina, minha mãe tem agora 70 anos, né? Conseguiu me segurar porque eu podia bater a cabeça. Imagina com a cirurgia, né, que eu tinha acabado de fazer, bater a cabeça. Enfim, aí me colocaram lá, tudo. Eu suava, tremia, mas aí as coisas foram melhorando. Aí, ok, aí fui transferida depois para o quarto. Aí veio uma nova... e aí no dia seguinte veio um japonês do meu tamanho, magrinho. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que vai dar? Mas ele foi mais esperto. O que ele fez? Ele me colocou do lado da poltrona e fez eu marchar sozinha, porque se eu caísse, eu caía sentada, né? Aí ele fez eu dar uma volta em volta da cama, sempre me segurando. E aí tudo bem. Eu falei, ufa, né? Que bom. E aí eu fui pro quarto. Aí no quarto veio uma outra fisioterapeuta, muito boa, acho que o nome era Renata também. E ela falou que isso é muito comum, tem um nome, que depois da cirurgia você pode ter isso. E que ela normalmente não dá essa volta, né? E ela até comentou casos de médicos que falam, não, eu tô bem, e vai querer andar, não passa da porta. Então é comum acontecer isso. Mas eu tinha essa questão parecia uma fraqueza mesmo, né? Como quando a perna dá uma falseada e a minha consciência também não ficava tão boa. Bom, aí tive um super atendimento lá no hospital, foi ótimo, eu acho que por conta de ser algo no cérebro, eles deram uma atenção especial, ou é realmente maravilhoso mesmo, porque foi muito, muito bom. Aí tive alta, assim, em uma semana, basicamente, eu acho que eu operei na terça,
No sábado, acho que eu já tive alta, então minha recuperação foi muito boa. E as pessoas que me viam ficavam chocadas, porque não esperava que eu estava assim com uma dicção, né? Porque a fala normalmente é abalada, que eu estivesse me comunicando plenamente. Então, sempre que olhavam, falavam, nossa, ficavam surpresos. A cirurgia foi... Eu entrei e como eu tinha essa questão da memória, eu tentei ficar pensando muito assim, né? O que eu posso provar que quando eu voltar eu tô bem, né? E aí tinha o anestesista, ele falou comigo, falou da filha dele e tudo, que eu me esqueci o nome, enfim. Mas eu falei, eu vou guardar esse nome, vou guardar esse nome. E aí dormi, acordei, aquela coisa, né? Parece que foi 1 minuto. Aí teve que raspar só essa parte, assim. Eu tenho agora, como se fosse um buraquinho aqui, né? Algo um pouquinho mais para dentro. E aí eu virei pro anestesista, falei, ai, como que tá a sua filha? Eu falei o nome, né? Ele, o quê? Eu falei, sua filha, tá bem, tal, não sei o quê. Ele se surpreendeu, não tinha entendido. E aí tinha toda uma questão, né, de como lavar, eu tinha um pouco de receio, tudo, mas dava para ainda cobrir onde tinha raspado, né? Aí já encomendei umas faixinhas para eu colocar. E eu, assim, depois de você descobrir um tumor no cérebro, você fala, eu posso ficar careca, tá tudo bem, eu só quero viver, eu só quero ver minha filha crescer, né? Se quiser fazer faculdade, se quiser casar, quero estar com ela, vivenciar isso. Então, assim, era algo que não me preocupava. Aí eu tinha que ter os cuidados normais. Lá eu tinha ajuda da enfermeira, sempre no banho, né? Porque eu tinha medo de escorregar ou ter alguma recaída. E aí, quando eu vim para casa, o meu marido ficava comigo no banheiro, né? Me ajudou, acho que o primeiro e segundo dia, depois só ficava lá me olhando, porque também é um ambiente que fica um pouco de bafo, né? Poder ter alguma tontura, escorrega, tudo. Então, me ajudou muito. Coincidentemente, ele tinha saído da empresa, que ele estava há muitos anos, então ele pôde me dar toda essa assistência, né? Então, teve tudo isso, teve o amor dos amigos, teve família, teve o meu marido super junto comigo. E aí, então, passou o período, que deu mais ou menos uns 30 dias após a cirurgia, e aí eu fui liberada para fazer a radioterapia. E aí, o que ficou o tratamento, né? Eles explicaram que, antigamente, fazia muito mais, um tempo mais longo e por menos tempo. Mas eles perceberam que é melhor fazer sessões menores por um período maior, que é mais efetivo. E acho que também a reação do corpo, porque é algo que com o tempo vai acumulando a radioterapia, né? E aí você vai ficando meio mal. A neuro-onco, ela tinha previsto mais ou menos 6 meses de tratamento, mas ela falou, vamos colocar uns 8 meses, porque às vezes você tem que interromper, porque a pessoa passa mal e não consegue continuar. E aí a radioterapia, eu consegui fazer as 30 sessões ininterruptas, era só dia útil, né? Não faziam no final de semana, então deu mais do que 1 mês. Nas primeiras semanas não senti nada, e aí eu estava preocupada como que eu ia poder tingir meu cabelo, que estava começando a aparecer alguns fios brancos. E aí eu perguntei pro médico, né, depois de 2 semanas, quando que eu vou poder tingir meu cabelo? Aí ele meio que deu uma pausa assim, aí eu mesma falei, depois que terminar a rádio, né? Ele, Só que assim, já existia uma possibilidade de eu perder o cabelo por causa da rádio, não por causa da químio. A químio não ia cair. Só que como normalmente a rádio, eu ouvi dizer, né, que ela queima muito, quando é mama, né? Queima, fica preto, roxo. Aqui eu não enxergava, porque ainda tinha cabelo.
Então eu não percebia como que tava. Bom, aí depois de 2 semanas começou a cair mesmo o cabelo, a parte da frente só, exatamente onde a rádio atingia. E eu tive que fazer uma máscara. Parecia coisa de filme. Parecia um monte de redinha bem pequenininha, para ela encaixar bem no meu rosto, porque a rádio é muito específica, até para não atingir outras partes do cérebro. E aí eu tive que fazer essa máscara. Então, por 30 sessões, eu colocava essa máscara. Eu, graças a Deus, não deu vontade de espirrar em nenhuma delas. Tossir também não, às vezes dava uma vontade, mas não tinha como nem eu abrir a boca. Então, eu só rezava para não me dar nenhuma vontade de fazer qualquer coisa ali naquele momento. Então, era isso. Aí eu deitava, durava 12 minutos. No começo eu achava que era muito, depois já estava super acostumada. Eu até podia colocar música. Não tinha essa questão da ressonância que você não pode metal, tudo, a rádio podia. Aí as primeiras sessões eu coloquei, mas depois já estava super tranquilo, assim, a máscara eu já estava acostumada, tinha minha máscara, pegava tudo. As médicas super queridas, né, muito humanas. Aí fiz, no final já estava já quase que careca na frente, aí eu tive que pegar umas mais largas para conseguir ficar, né, com meio cabelo. Porque mesmo se eu cortasse, ainda não dava para eu ficar livre, né? Porque tinha ali, tava bem diferente. Na frente tudo sem cabelo e atrás com cabelo no ombro. E eu falei, bom, eu vou deixar crescer e depois eu vejo o que eu faço e vou usando a faixinha. E a faixinha me acompanhou aí até o final do ano. E aí, terminada a rádio, eu já comecei a químio. E aí sim eu senti. Aí eu já estava começando a passar mal na última semana da radioterapia, porque vai acumulando. E aí a rádio acho que perdura mais umas 2 semanas. E aí juntou com a químio. Aí eu passei bem mal, bem mal, bem mal. Mas aí eu comecei a ficar bem, falei, não tô sentindo nada. Até peguei uns trabalhos freelancers. E aí eu falava, vou ter que entregar, não vai ter jeito, e eu tinha que entregar, então foi bem complicado, assim. Mas aí eu só passava mal mesmo, aí a minha químio foi via oral, outro benefício, né? Não era uma coisa intravenosa, que eu tinha que ir pro hospital ficar dias. Na rádio não teve jeito, eu ia e voltava, meu marido me levava a maioria dos dias, e às vezes minha mãe ia buscar. E aí quando ele ia, ele me esperava. Aí tinha dia que eu ia de Uber, quando eu tava super bem, e minha mãe ia buscar. Pra fazer a químio, ela comenta que era como se fosse um ciclo menstrual. São 28 dias de pausa e 1 semana de quimioterapia. Normalmente os primeiros dias eu não sentia, que dava aí 7 dias, né? E tinha toda uma questão, que eu tinha que tomar o remédio meia hora, 1 hora depois da alimentação. Então tinha que fazer todo um esquema, principalmente no final de semana, que às vezes a gente sai, né, para comer uma pizza, para comer alguma coisa. Então eu tinha que me programar para levar o remédio e tomar, porque tinha um período lá, tinha que tomar algo para o estômago meia hora antes, eu já não me lembro bem. Mas tinha essa questão que era o de menos, né, porque eu não precisava estar no hospital e estar ali passando por isso de uma forma prolongada. E aí, então, ficou programado um ciclo de 6 meses, de 6 ciclos, na verdade. Eu atrasei 1 ou 2 ciclos, 1 semana, porque as minhas plaquetas baixavam muito, e isso a neuroonco dizia que era muito comum, especialmente em mulheres, por causa do ciclo menstrual, perde muito sangue e tudo. Então, as plaquetas, acho que é uma média assim de 200 mil o ideal, e as minhas plaquetas chegavam a 15 mil. Só que eu tinha que ter no mínimo 40 mil plaquetas para conseguir seguir com a químio. Aí eu tentava também, aí falava, eu comecei a ler, fígado pode ajudar, né?
a aumentar. Então, eu sempre gostei de fígado, aí eu comecei a comer muito. Aí eu fazia um meu elixir, que era com beterraba, com tudo que tinha de ferro que dava para fazer, couve, um suco verde colorido, na verdade, para eu melhorar. E assim, depois a gente percebeu que, coincidentemente, uma semana depois já melhorava. Aí eu já conseguia ficar com 60 mil plaquetas. Então eu ficava nessa ânsia de fazer exames. Então eu fazia exame de sangue todo mês para ver se eu estava com as plaquetas suficientes para eu conseguir poder fazer a químio, o ciclo de químio. Então eu atrasei 1 ou 2 semanas e consegui fazer em 6 meses mesmo, que eram os 6 ciclos esperados. E aí eu terminei em novembro. E aí fui fazer, sempre fazendo as ressonâncias. E a neuronco falou que estava, e até hoje, graças a Deus, está um sucesso. Assim, ela fala que o mais importante de tudo é uma boa cirurgia, e a cirurgia foi muito bem feita. Dr. Matheus, e que eu sou muito grata. E aí, e agora eu tenho que fazer ressonâncias de 3 em 3 meses, que hoje eu falo que bom que eu estou podendo fazer ressonância, né? Isso quer dizer que eu estou viva e que eu superei. Mas é algo que eu vou fazer ainda por bastante tempo, e eu sou claustrofóbica, então de 3 em 3 meses eu tenho que entrar na máquina, daquele jeitinho como da primeira vez. Um pouco menos longo, mais ou menos 1 hora. Mas é aquilo, ficar lá paradinha com aquele negócio, e assim, faz muito barulho, né? A primeira vez que eu fiz, começou a fazer e fazia um tec, tec, uns barulhos muito altos. Eu falei, meu Deus, tá quebrando a máquina, né? E a gente fica com uma buzina. Na hora eu já buzinei, falei, moça, tá com barulho aqui. Ela falou, não, isso é normal. E assim, então eu fico dentro da máquina com a minha cabeça, porque a minha mãe fez uma vez do joelho, ela falou, mas vai até o joelho, então eu tenho barulho, mas eu imagino que não seja tão alto quanto quando eu faço. Aí eu canto, eu medito, eu respiro, e chega uma hora que já não tem mais o que fazer, mas eu fico lá. Mas teve até umas 2 vezes que eu quase dormi, que já olha que maravilhoso, né? Aí eu tenho que fazer com contraste também, porque aí o contraste, ele ressalta caso tenha alguma célula cancerígena. E assim, tá maravilhoso. Então eu fiz em março de 2024, estamos agora em julho de 2025, e tá, assim, perfeito. Ela fala que cada vez melhor, que então tá cicatrizando super bem, e que é para seguir assim, e que eu tenho que fazer exercício, que é uma das coisas mais importantes para não voltar, né? E tem um livro que eu já tinha lido, eu voltei a ler, que é o Anticâncer, que é um médico de fora, que hoje ele não está mais vivo, mas que ele teve câncer no cérebro e ele conseguiu se curar. E aí tem várias pesquisas que dizem como você pode evitar os alimentos que são, né, melhores, mas que não existe uma fórmula. A única coisa, e isso eu falo para todos os meus amigos, amigas que fumam, que a única coisa que é comprovado que pode causar o câncer, ou o conselho que ele pode dar é não fume. Então, eu já fumei, mas graças a Deus e a minha filha também não fumo e não tenho intenção nenhuma, né? Isso é algo página virada. E acho que a principal coisa que a gente tem que pensar, né, é essa questão. Tô bem, tô trabalhando, tô com a cabeça boa, cada vez melhor, assim. Tomo vitaminas também para mim, como qualquer pessoa poderia tomar, mas tomo muita coisa assim para cérebro mesmo, né? Ômega 3, magnésio. Então eu tenho tentado ter uma reposição aí para também me ajudar nisso,
eu ter uma melhor memória, e isso não me impactar mais. E aí a vida que segue, vida super normal, né, de fazer atividade, o que eu quiser, já fui até em pula-pula com minha filha e meu sobrinho. Eu fiquei um pouco com receio, foi agora nessas férias, mas tudo bem, super liberada, vida normal. E é isso tudo. Me perguntam muito sobre como eu descobri, né? Que eu acho que é natural. Eu também queria que, poxa, e até o meu marido já perguntou para neuro-onco, será que todo mundo precisa fazer uma tomografia, né? Será que é bom? E aí ela falou que não, se não tiver nenhum indício, nada disso, não tem necessidade, tá? Mas a questão de como eu sentia as questões assim, de achar que eu tinha uma pressão na cabeça, aí eu achava que era sinusite, aí depois eu tive uma dor um pouco do olho, eu achei que era do oftalmo, então assim, foram algumas dores leves que eu tive, mas que nunca chegou ao extremo de eu falar, preciso ir para o hospital, porque essa tá uma enxaqueca que não para, né? Não chegou só quando realmente, que foi 2 dias antes de eu descobrir, né? E só com a tomografia mesmo. Então, assim, se o médico, por exemplo, tivesse pedido uma tomografia, que é um exame mais rápido, eu teria descoberto antes. Mas aí isso é até um ponto interessante que eu não comentei, né? Se eu tivesse ido viajar, eu poderia ter tido uma descompensação no voo por causa da pressão. E aí eu estaria no meio do oceano, não sei como poderia ser atendida, e eu estaria num lugar estranho. Então, assim, por isso que eu falo, foi muito passar por isso. Eu passei da melhor forma possível, tendo que passar por isso. Com os melhores médicos, no tempo certo, meu sogro e minha sogra aqui. Não fui viajar, fiquei frustrada no dia, né? Mas depois eu olhei tudo, falei, gente, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque se eu tivesse lá e descoberto lá, imagina como seria, um caos. Eu não sei nem se eu ia poder voltar, né? Se acontecesse lá isso. Então, foi da melhor forma possível. O que eu tenho? Eu sempre fui uma pessoa muito de refletir sobre a vida, né? E sobre a morte também, a passagem, vamos dizer assim. Eu acho que o que me ajudou nisso foi desapegar um pouco da minha filha, entender que ela tem a missão dela, ela tem que evoluir, tem que se desenvolver, tem a vida dela para viver. E eu acho que isso me ajudou um pouco a dar uma desvinculada, porque eu pensei, na minha cabeça, né, não tem ninguém que vai cuidar tão bem da minha filha quanto eu, né, ou um filho e uma mãe, que seja, né, que é um amor que não cabe no peito. Então, eu acho que eu consegui desapegar um pouco e olhar um pouco de fora e dar um pouco mais de liberdade para ela, assim. Eu acho que aos poucos as coisas vão entrando nos lugares comuns e a gente começa a viver uma vida, já não lembra mais disso. Mas, obviamente, fica em mim, assim, o que vale a pena, né? Essa questão, por exemplo, de trabalho, claro que eu tenho uma condição especial, uma certa estabilidade, então é mais fácil para eu pensar dessa forma. Mas eu também sempre fui muito em busca de propósito, essas coisas, e aí eu me pergunto se eu quero, o que eu ganho e o que eu perco com alguns trabalhos, com o tempo que eu dedico, né? E às vezes eu fico ausente de casa, fico longe da minha família, se isso vale a pena, né? Então eu valorizo cada momento e as minhas escolhas. Hoje eu escolho de forma diferente também. Eu acho que tem uma questão da maturidade também, além disso, da cirurgia. Mas eu acho que eu faço escolhas mais conscientes agora, valorizando e priorizando melhor ali, usando do meu tempo de uma melhor forma. Não aceitando certas coisas e sendo um pouquinho mais eu e o que eu quero, claro que sem prejudicar ninguém,
mas tendo isso como um valor, né, de realmente fazer o que eu gosto, o que eu tenho vontade, o que me dá prazer, o que me dá alegria. Então eu tenho esse olhar um pouco mais aguçado agora para o que me faz bem, né? O que eu quero para mim. Eu acho que já era um processo que eu já estava vivendo e o tumor veio para realmente falar, olha, presta atenção, né, no que você está fazendo da sua vida. Então essa consciência da nossa finitude, né? E de saber que eu não vou estar aqui para sempre. Assim, é um chacoalhão, né? Então a gente sabe, eu brinco que o que é certo na vida, né, são os impostos e a morte, você não tem como fugir disso. Mas essa consciência, né, de você ter isso, faz você valorizar muito a vida e todos os momentos, né? Cada vez mais e falar, puxa, esse problema é tão pequeno, ou daqui um ano, o que vai ser esse problema, né? Então eu olho com os problemas de uma forma mais amena e a vida de uma forma mais positiva. O dia da cirurgia em si, ele teve até momentos leves, porque, como eu falei, meu irmão e minha cunhada estavam lá com a gente, né? E a minha cunhada, ela começou a puxar assunto e fazer aquele momento ficar muito leve, né? Quando o médico ligou, o Dr. Matheus, quando eu vi o nome dele no celular, me deu um frio, né? Eu confesso assim, tipo, eu não sabia o que ele ia falar, se era bom ou se era ruim, né? Mas logo de cara ele falou, olha, foi muito bom a cirurgia, tá tudo bem e uma tendência que ela fique bem. Eu acho assim, quando eu olho para essa história como um todo, né? Eu vejo como uma história feliz, e eu sempre falo que a gente teve uma notícia ruim nessa história toda, que foi o diagnóstico. Tá? Dali para frente, a gente foi sendo surpreendido de coisas muito positivas para essa evolução da Renata, por esse momento em que ela passou. Eu também não estava trabalhando na época, então tinha saído de uma empresa que eu tinha ficado 20 anos, né? Então eu estava numa situação também que eu precisava, em algum momento, também voltar a trabalhar. Então as coisas foram tomando uma dimensão de que teve momentos em que a Renata foi melhorando e eu fui psicologicamente piorando pela minha condição, que eu não estava trabalhando, e porque quando eu comecei a procurar voltar para o trabalho, a trabalhar, eu tive muitos nãos, né? Então isso vai te derrubando aos poucos, né? Mas depois as coisas também foram tomando uma proporção positiva. Então, assim, quando a gente olha para trás, foi uma ótima, excelente história de superação da Renata. E isso a gente foi premiado por ter tido uma notícia ruim só. Por mais que seja, sabe, ir todo dia para um hospital, fazer radioterapia, a questão da quimioterapia, tendo que se preparar toda semana, lembrar que aquela semana era a semana, aí você ia todo mês para a médica, você continua a cada 3 meses indo na médica. Mas, assim, o privilégio de ter tido apenas uma notícia ruim. Eu acho que se eu puder trazer de momento feliz pra gente nessa história toda, é olhar para trás e falar assim, foi uma notícia ruim. A gente saiu de Santa Catarina com destino a São Paulo, depois de São Paulo nós íamos para a Europa. E quando nós estávamos no aeroporto em Navegança, recebemos a notícia. Primeiro, o Eduardo disse, eu vou buscar vocês no aeroporto de Congonhas. Aí eu falei para ele, olha, não precisa. Daí a pouco ele liga, olha, eu não posso buscar vocês porque a Renata está aqui no pronto-socorro, no hospital. Aí, bom, nós estávamos com as malas prontas para roupa de frio, tudo para ir para a Europa. E aí, chegando aqui, ela estava internada, aí o Eduardo voltou para casa e disse, olha, a Renata não está bem, a viagem está suspensa, e foi feito exames, vão esperar o resultado, e o resultado acho que veio no dia seguinte, que era câncer maligno. Para nós foi um choque assim muito, 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 muito grande, né? Porque câncer na cabeça, né? Maligno, a gente ficou sem saber o que dizer,
conformados com a não ida claro, para não ida na viagem, né? E o que nos restou foi rezar e tentar dar força para a Renata. Claro que a preocupação foi muito grande, tanto é que eu perdi 4 quilos em uma semana. Né? Foi assim um choque muito grande. Mas graças a Deus e aos médicos, né, claro, ela superou e hoje ela está bem. Nós dois nunca perdemos a fé. Nós rezamos muito, que era o que nós tínhamos a fazer para ajudar, né? E tivemos muito apoio também de orações da nossa cidade, de parentes e de vários lugares, né? A gente ficou 3 semanas aqui, cuidando da Maria Clara, que ela tinha na época 3 anos, e para nós, assim, era mais motivo, assim, de preocupação, né? Será que a Renata vai superar, que vai para criar essa filha? Foi tudo assim, muitas coisas. Mas só queria deixar claro aqui que nós somos pessoas de muita fé e que, em momento algum, nós nos perguntamos por quê. Em momento algum, a gente se revoltou, né? Isso veio para nós, para alguma coisa, não por quê, para quê, né? E foi isso, com a nossa fé, com a nossa oração, com o apoio de todos os amigos e familiares, que a gente foi superando. O que me marcou muito, muito, foi quando a Renata voltou para casa, depois de dias que a Maria Clara não tinha visto mais ela, né? E a Maria Clara queria muito abraçar e ir no colo da mãe, e a mãe não tinha forças para isso, né? E ela não entendia, porque ela não sabia que a mãe tinha feito a cirurgia. E ela não viu mesmo, porque Renata colocou uma tiara na cabeça para ela não se impressionar, né? Depois, com o tempo, claro que foi falando e tal, ela sabe do acontecimento, né? Mas aquela cena me marcou muito, da filha querer abraçar muito a mãe, querer sentar com a mãe e não poder, né? Tinha que ser mais calma, né? A ansiedade dela era muito de receber a mãe. E a Renata estava muito fraca. Essa praça, a minha filha Maria Clara praticamente começou a andar aqui também. Eu lembro dela dando os primeiros passinhos e sempre na volta da escola a gente acaba parando para ela brincar um pouco. Então eu tenho muitas memórias da gente, eu com a Maria Clara e o meu marido. E acho que é isso, aí você reflete, né? Você pode não ter mais isso depois de uma doença, de uma notícia. E hoje eu sou muito, muito grata por poder estar com a minha filha e com a minha família. O que me vem de memória muito é ela com as meinhas, assim, andando, os primeiros passos, caindo, levantando. Tem essa casinha, né, que ela sempre gostou de ficar ali meio que brincando de casinha, escorregando, o balanço também, né, e tem meio que o balanço de bebê, o balanço tradicional, então é meio que uma evolução mesmo da Maria Clara, desde, né, de 1 ano até hoje com 4 anos. E aí, assim, a todo momento tem aquele Piangers, que ele fala, né, beije muito seus filhos, tudo, que só tem 12 anos para estar com eles, né? E eu beijo muito, 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 até demais, eu acho, mas acho que amor nunca é demais, né? Ou não, tem terapeutas que acham que pode estragar, enfim, mas eu dou muito, muito amor mesmo, tudo que eu tenho, eu dou. Então, eu acho que é isso,
na semana antes da cirurgia foi o que eu pensei muito, né, de ter esses momentos com ela. Quando que eu poderia não ter mais, né? E eu acho que quando eu vivo esses momentos intensos, eu paro e agradeço. Você tem uma história de superação e gostaria de contar no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.